Fala galera, começando mais um Bruno Responde, e aqui eu separei 3 perguntas relacionadas ao mesmo tema, que são perguntas recorrentes, né, entre vocês, e eu vou responder agora. Bruno, posso escolher mais de um arquétipo no meu projeto? Sim, a resposta é essa. Sim, você pode escolher mais de um arquétipo dentro do projeto. Porém, eu costumo dizer que a gente não escolhe o arquétipo, a gente descobre quais arquétipos se comunicam melhor com aquele projeto ou não. E eu recomendo, né, pelo menos eu, dentro dos meus projetos, eu costumo selecionar no máximo 2, porque eu gosto de ter um arquétipo ali predominante e um de apoio para a gente trabalhar uma comunicação de uma forma diferente, se assim for necessário. Geralmente, esses 2 arquétipos que eu seleciono, eles fazem parte do mesmo núcleo. Então tem que tomar cuidado para poder não ficar abrangendo muito, sabe? Pegando muita coisa e colocando dentro de um projeto, porque às vezes é desnecessário. Eu sei que existem uma infinidade de arquétipos que podem ser trabalhados dentro de uma marca e tudo mais, porém eu gosto de manter ali dentro dos 12, né, que foi especificado no livro do Herói Fora da Lei. E tem gente que vai criticar, tem gente que não concorda, acha que pode e deve usar outros, e tá tudo bem, isso aí vai de cada um. Não existe uma lei ou uma regra para isso. Eu gosto de trabalhar dessa forma porque eu entendo que fica um projeto um pouco mais, como eu posso dizer, um pouco mais sucinto, um pouco mais consciente, sabe, equilibrado, isso na minha visão. E uma das coisas que as pessoas me perguntam também, que é só um complemento aqui, é se o arquétipo ele não limita um pouco a comunicação da marca, né, o posicionamento daquela marca. E na verdade não, porque o arquétipo ele é só uma ferramenta que ajuda a gente a traduzir essas expressões da marca de uma forma que fique amigável e familiar para o consumidor. Então o arquétipo é apenas uma ferramenta, ele não é uma coisa milagrosa que vai solucionar os problemas da sua marca. Vamos para a segunda pergunta. Bruno, cada arquétipo deve ser usado uma cor específica na identidade visual? Não. Gente, entenda uma coisa. Cor é totalmente subjetiva e ela varia de acordo com vários fatores, sabe? É puramente interpretação. A cor é interpretação. Então, ela vai muito de contexto. Não é porque eu estou falando de um arquétipo, sei lá, do amante, que a gente tem aquele estereótipo clichê, né, de uma coisa sensual, uma coisa, sabe, sexy, que a gente vai utilizar a cor vermelha e tal. Já começa que o arquétipo do amante não é necessariamente esse arquétipo da sedução, não tem nada a ver com isso. Mas tem esse estereótipo, então eu gosto de usar como exemplo. Então não é porque eu estou utilizando uma marca com o arquétipo do amante que eu vou usar uma cor vermelha, sabe, estereotipada. Então, antes de você entender qual arquétipo você vai utilizar na marca, você tem que entender todo o contexto daquele projeto, público-alvo, o local onde aquilo vai ser aplicado, enfim, é uma infinidade de coisas, posicionamento da empresa, enfim, é muita coisa que você precisa analisar dentro de um projeto de marca e não é necessariamente, eu escolhi o arquétipo do herói e vou usar uma cor de vitória, uma cor, sei lá, um marsala vermelho, cor de guerreiro, enfim. Então, entenda o contexto que aquela marca está inserida para então você definir que cor se comunica melhor. E ainda tem toda uma questão de estratégia, né? Como que os concorrentes têm se posicionado, que tipo de cores o mercado tem utilizado, será que faz sentido você usar, vamos supor, na sua embalagem, todos os concorrentes usam azul, será que faz sentido você se distinguir? Será que não faz sentido você se adequar ao mercado? Ou será que não é uma bela de uma oportunidade de você fazer totalmente diferente dos concorrentes e destacar a marca? Então tem tudo isso que precisa sim estar alinhado, né, com a estratégia que você está criando, desenhando ali junto com os arquétipos, né, com essa ferramenta. Então sim, é uma coisa que você tem que tomar cuidado e não tem cor específica para cada arquétipo não. Bruno, como devo usar os arquétipos no design de marcas? Bom, design de marcas eu estou entendendo que é a parte ali visual, né, identidade visual, logotipo.
E como que você deve utilizar os arquétipos? Isso é uma pergunta muito recorrente, porque quando a gente fala de arquétipos, as pessoas associam muito a estratégia por trás, né, de branding, questão de publicidades, propagandas, enfim. Mas é sim possível utilizar os arquétipos dentro do design ali, de uma identidade visual, de um logotipo, e eu faço bastante isso. E como que você pode utilizar? Respondendo de uma forma bem simplificada, tá, pessoal? Cada forma, textura, cor, dependendo de contexto, como eu falei na pergunta anterior, cada uma dessas coisas transmite uma sensação, um significado, uma personalidade, vamos dizer assim. E para você utilizar os arquétipos dentro do design, você precisa entender como que as formas e as cores se comportam dentro de cada um dos arquétipos. Então, se eu falo de um arquétipo, não sei, do cuidador, prestativo, aquela coisa mais amigável, né? Aquela personalidade um pouco mais calma, que quer transmitir, aquela marca que quer transmitir uma segurança. Vamos dar um exemplo, sei lá, Pampers. Se você reparar a identidade deles, as formas, as cores que eles utilizam, remete a uma coisa de cuidado, uma coisa mais infantil, uma coisa de, sabe, aquela coisa pura. Então, quando você começa a entender como as formas e as cores, as texturas, as tipografias se conversam entre si, você começa a trabalhar estrategicamente esses projetos. Então, quando você descobre e define qual arquétipo você vai utilizar dentro de uma marca, você tem que também saber traduzir isso de uma forma gráfica, uma forma que faça sentido com aquela estratégia. Porque senão você vai elaborar só na teoria um conceito de arquétipos que na prática não vai ser traduzido por aquele público. Eles não vai conseguir perceber e entender que aquela marca tem aquele perfil e aquela característica que você tanto queria. Então, é basicamente dessa forma que você pode trabalhar o uso dos arquétipos no design das marcas, né? Traduzindo aquela personalidade que foi definida, aqueles sentimentos e aquelas sensações de uma forma gráfica, utilizando cores corretas, formas, texturas, tipografias, patterns, ícones, tudo de forma que venha se comunicar com aquela personalidade e aquela estratégia que você está tentando levar para o mercado. Então, basicamente é isso. Bom, e se você tem alguma dúvida, mais alguma questão sobre arquétipos e sobre construção de marcas e quiser me fazer uma pergunta, pode mandar lá no meu direct no @bruno.rdesign, que eu vou estar respondendo aqui, fazendo um vídeo e respondendo a todas as perguntas que vocês mandarem lá. E é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu!